Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bom retorno aqui à Prosa com Bertaglia. Nós vamos falar de um tema fantástico, é um tema que está bastante em voga, com bastante debate, inclusive nos dias de hoje, que é a força feminina dentro das organizações. Olha que detalhe interessante, todos os anos, no dia 8 de março, nós fazemos um mimo para as mulheres, nós entregamos flores, nós fazemos um discurso, sobre o que elas fazem, combinamos normalmente nas nossas falas, a força que elas têm com a delicadeza que elas têm. Mas o Dia Internacional da Mulher, ele tem uma característica bastante interessante. Ele é celebrado mundialmente como um marco na luta pelos direitos humanos. Muitas mulheres tornaram-se ícones nessa luta pela igualdade. A data nasceu de uma série de manifestações de mulheres por melhores condições de trabalho e condições de vida no século XX, mas nós sabemos que isso é anterior, já os nossos antepassados já viviam essa condição e as mulheres buscavam, de alguma maneira, a igualdade. Hoje, principalmente, houve um avanço, mas as mulheres ainda lutam bastante, principalmente por igualdade em posições empresariais, por melhores salários, melhores condições de vida e, pasmem, né, por sofrerem, inclusive, violências domésticas motivadas pelo gênero. E, para se ter uma ideia, a mulher teve acesso ao voto aqui no Brasil somente em 1932. Na Revolução Industrial, houve uma absorção do trabalho feminino, onde elas trabalhavam muitas horas por dia. A mulher cumpria uma jornada de 17 horas e ganhava muito menos do que os homens. E hoje, como é que nós estamos? Eu gostaria de conversar com uma pessoa que é uma mulher que trabalha na área de RH, na empresa Endres Hauser Flowtech, na minha cidade de Itatiba, e essa pessoa é a minha amiga Aline Ferri. Nós vamos conversar e refletir sobre esse tema juntos. Que bacana, Aline, você estar aqui presente. Bem-vinda ao Prosa com Bertaglia, Aline. Muito bom dia, Paulo. Obrigada pelo convite. Agradeço muito por poder estar aqui nesse momento proseando com você um pouco de um tema tão importante que é a questão das mulheres dentro das organizações, né? Toda essa força feminina que a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que vem desde os antepassados, como você comentou. Se a gente pegar lá na Idade Média, Paulo, a gente pegar as mulheres daquela época, né? Dependendo do que elas falavam, dependendo da maneira com que elas agissem, elas eram queimadas na fogueira, né? Elas eram ditas como bruxas, a gente sabe disso. E desde aquela época, elas vêm trilhando aí, tentando ter seu espaço e garantir a equidade, tá, Paulo? Eu gosto muito dessa palavra, da equidade. Né? A equidade é a questão de se adaptar às oportunidades, né? Deixando de maneira mais justa, e não a igualdade. A gente sabe que a igualdade, as mulheres nunca serão como os homens, né? E no geral, a gente sabe que as mulheres, elas são mães, esposas, elas são filhas, né? Elas têm que cuidar da casa, elas têm os filhos, eu digo que elas têm até o terceiro turno, porque elas trabalham durante o dia, né? E tem o terceiro turno para cuidar dos filhos. Então, a gente sabe que a questão da igualdade, isso eu não gosto de usar essa palavra, né? Então, acho que a equidade é muito bem-vinda, tanto para mulheres, quanto para os homens, quanto para casos dos gêneros, né? E aí, falando ainda das mulheres, dessas lutas, né, que elas vêm trilhando aí ao longo dos anos, eu acho que, assim, a gente pode começar a falar um pouco da cronologia feminina, e se a gente for olhar lá em 1827, foi um ano em que elas foram liberadas para ir para a escola, né? Só que aí a gente começa a pensar o seguinte, a abolição da escravatura, ela foi só em 1888, lá em 13 de maio. E aí, essa ida para a escola eram de mulheres brancas, né? Então, assim, é um dado importante e triste, porque a gente vê que era bem tendencioso na época para as mulheres brancas, né? E aí a gente vai avançando aos anos, aí em 1871 a gente teve a lei do ventre livre, que era onde as filhas das negras podiam já ir para a escola. Então, assim, a coisa já começou a mudar um pouco para as mulheres, mas nem tudo, né, Paulo? Então, a gente vê que foi um ano bem complicado para elas, né?
Em 1887, a gente teve a primeira médica que se formou, e isso é muito legal, né? Então, a gente já teve uma primeira profissional aí, né? Depois, a gente teve, como eu comentei, em 88, a abolição da escravatura, que aí é onde elas já começaram, né, a ter mais liberdade em procurar determinadas coisas e deixar de ser aquela dona do lar, né, aquela doméstica, porque a mulher sempre foi vista, quando nasceu, como dona do lar, né? Ela nasceu para cuidar do marido, ela é aquela protetora, né? Então, aí ela já começou a mudar um pouco a carinha dela aí nesse sentido. O voto, como você falou, foi em 1932, isso daí foi um marco para a gente, né? Ela ter o direito de ir lá votar. Ela era muito submissa ao homem, então tudo que o homem dizia, ela tinha que abaixar a cabeça. Em 77, foi onde ela teve direito ao divórcio, né? Porque a mulher que era separada naquela época era muito complicado, Paulo. Então, ela era vista como uma mulher ruim, né? O homem poderia até solicitar uma separação, mas a mulher não. Então, assim, isso daí já virou uma lei, então para ela se tornou tudo muito mais fácil, né? Depois a gente teve a lei da Maria da Penha, como você comentou, né? A questão da violência doméstica, isso foi em 2006. Então, foi um dado muito importante, embora a gente ainda tenha muita violência doméstica, né? A gente vê que isso é muito complicado. Aline, eu estou percebendo que você está falando umas coisas que são extremamente recentes, né? São conquistas Sim. muito recentes. Quando a gente fala do voto de 1932, a própria Lei da Maria da Penha, né, que aconteceu faz quanto? 14, 15 anos, é muito Exato. recente, né, Aline? Exato, Paulo, e assim, e você vê que cada vez mais a gente escuta nos noticiários as mulheres sendo violentadas, né? Embora hoje a gente tenha toda uma estrutura educacional que force as mulheres a procurar uma educação, né, em termos assim de uma universidade, partir para um mercado de trabalho para que elas se tornem cada vez mais independentes, a gente ainda vê muita mulher dependente dos homens, né, que sofre essa violência dentro de casa e que ainda tem aquele papel de dona do lar, né, que eu penso assim, na minha visão, Paulo, isso aí tem que mudar, né, a mulher, ela tem um poder riquíssimo para trabalhar dentro da indústria, ela é muito importante para o business, né, ela tem, digamos que assim, se você comparar o QI do homem com o da mulher, isso já tem estudo, ele é considerado a mesma coisa, tá? Só que se você olhar a mulher em termos de riqueza de detalhes dentro de uma organização, ela ganha disparado, né? Então, assim, a junção do homem com a mulher ali dentro da empresa é algo riquíssimo e valioso para o negócio, né? Então, eu diria que as empresas, elas têm que abrir cada vez mais os olhos para esse poder feminino e contratar mais mulheres justamente por essa questão. Né? Eu digo que as empresas que têm mais mulheres que homens, não desmerecendo aos homens, ela ganha muito para o negócio, Paulo. Né? Justamente por isso, a mulher ela pega lá no fundo e fala, ó, você esqueceu de colocar tal coisa, coloca isso que vai ser melhor, né? Ela entra nos detalhes, que o homem, por ele ser mais racional, Paulo, às vezes ele não acaba prestando muita atenção nisso. Né? Então, assim, as empresas, elas têm que começar a mudar, as mulheres têm que começar a observar isso, né? Eu acho que o mundo mudou muito nesse sentido. Se a gente pegar lá atrás, ela era vista só como a dona do lar, cuidadora dos filhos, né? E hoje não, hoje a mulher, ela está na linha de frente, ela é considerada a protagonista dentro da empresa, né? Ela está assumindo cargos de presidente, cada vez mais a gente vê presidente mulher dentro das organizações, né, em cargos assim de liderança, grandes executivas. Por quê? Porque ela é muito importante para o negócio. Né? Ela faz negócio diferente, ela tem uma tratativa diferente para as coisas. Então, eu acredito muito nesse ponto e eu acho que as empresas só têm a ganhar, Paulo. Eu acho muito legal o que você está falando, Aline, até porque quando nós olhamos pela perspectiva da diversidade dentro da organização, eu sei que você vai falar disso principalmente no segundo tempo, é aquela Isso. combinação que a gente faz, né? Ou seja, cabeças, você citou o QI, né? O homem não é mais inteligente que a mulher e a mulher não é mais inteligente que o homem. É esse Exato. equilíbrio de emoções, de empatia, de atitudes, essas coisas que fazem a diferença. Eu, durante a pandemia, Sim. eu escrevi mais de 100 biografias, mini biografias, né? E Uhum. nessas mini biografias, grande parte delas são mulheres, né?
E hoje inclusive, Aline, eu publiquei um PDF com 25 líderes, 25 mulheres. Né? Então, tem ali a Luísa Trajano, tem a Chica da Silva, tem a Zica, que são mulheres empreendedoras, mulheres escritoras, a Clarice Lispector está ali, mulheres Exato. ativistas, mulheres empreendedoras, né? Então, tem uma diversificação, né? Tem sim, Paulo. E assim, e eu acho que as empresas elas têm que se atentar a isso, né? Acabou da mulher ser aquela mulher caseira, né? Que ficava só lá dentro de casa fazendo trabalho doméstico. Hoje isso mudou, né? Então, acho que isso aí era no passado, era muito imposto pela cultura, né? E eu acho pela própria família, Paulo, porque assim, as mulheres, quando iniciavam seus estudos, elas eram direcionadas ao magistério. Né? Então a gente lembra, ela vai estudar, o que ela vai fazer? Não, minha filha vai ser professora, né? Então, assim, você pode ver que se você pegar o pessoal naquela idade, né, dos 50 anos, muitas pessoas são formadas em magistério, porque era o que era permitido, a família achava que todo mundo tinha que ser assim, ou senão ia ser dona de casa, porque era bonito, era bem visto pela sociedade, sustentada pelo marido, né? E hoje isso mudou. Mas assim, Paulo, se a gente pegar, por exemplo, eu trabalho em uma empresa de engenharia, né? E eu preciso tanto de homens como mulheres, como eu falei, a visão da mulher é muito importante para o meu negócio. Só que hoje, quando eu visito escolas técnicas, né, que eu costumo visitar, eu vejo que 90% são homens os estudantes, né? Que você encontra assim de técnico em elétrica, a própria engenharia em si. É muito difícil você ver uma engenheira em automação. Né? E aí, quando você conversa com essas engenheiras, né, que estão fazendo, ou mesmo técnico, do porquê que elas estão fazendo aquilo, às vezes é porque elas visitaram um processo de engenharia, né, que é muito mais masculinizado, que é aquela questão que o homem ele tem que tender para exatas e as mulheres para humanas, né? As mulheres para humanas por causa da questão de mãe, né, de querer cuidar das pessoas, o lado humano, né, Paulo? Só que aí, quando você começa a analisar isso, você fala, poxa vida, né? Por que as coisas ainda estão assim? Né? Assim, a tecnologia vai avançando e por que as coisas estão desse jeito? E você sabe que eu faço parte de um projeto aqui da Ingress Hauser, é um projeto global, Paulo, que é o WIN, você está vendo aqui o logo atrás, Women's Integrated Network. E, na verdade, a gente trazer cada vez mais as mulheres dentro das empresas, né? E agora, por questões de pandemia, eu não consegui fazer esse trabalho ainda, mas um dos projetos, né, dos tópicos dentro desse projeto é ir visitar, Paulo, as escolas técnicas, né, e, de repente, as universidades, as escolas também de ensino médio para entender, né, essas meninas dentro desses cursos e tentar trazê-las para dentro da empresa, seja de repente para um estágio. E como eu mencionei, o ensino médio, Paulo, por quê? É um momento em que elas estão decidindo a carreira, né? Então, de repente, trazê-las aqui para dentro da organização e mostrar um processo produtivo. E falar, olha, aqui é um processo de engenharia, olha como que é interessante, né? Para a gente tentar buscar isso dentro dessas mulheres. Olha que fantástico o que você está dizendo, né? Muito, muito bacana, realmente. Eu queria, Aline, explorar esse assunto no nosso segundo tópico. E quando você estava falando que a mulher era do lar, né? Ou seja, ainda tem esse pensamento. Mas eu me recordo muito bem, eu vou evitar aqui mencionar nomes, né? Mas no passado as pessoas diziam o seguinte: por que tirar o diploma, o certificado universitário, se você vai limpar bumbum de nenê depois? Essa era uma expressão muito comum que existia naquela época. E olha que, embora eu tenha 64 anos, né, eu ouvi essa expressão com 20, 30 anos de idade. Ou seja, era negado à mulher o direito dela estudar e se preparar para o futuro, que é basicamente o que você falou. Aline, muito legal, muito bacana. Vamos para o nosso segundo tempo? Vamos nessa. Oi, Aline, que bacana que está sendo essa prosa com Betaglia sobre um tema extremamente atual. Você mencionou aí sobre mulheres que têm se transformado em líderes máximas dentro de algumas organizações. Eu tenho algumas amigas, inclusive, né, aqui no Brasil, não estamos falando do exterior, não, né? Você aí
exerce uma posição de liderança, muito legal. E aí, Aline, você tinha falado sobre a iniciativa que a organização tem aí, principalmente com esse projeto WIN, né? Comenta um Isso. pouco com a gente, porque é um projeto transformacional, né, Aline? Na verdade, Paulo, esse é um projeto global da Indres, né? Porque o que acontece? O nosso segmento, ele é um segmento masculinizado. Novamente, aquela questão da cultura masculina, né? É o ramo de engenharia, então nós sabemos que tem muitos homens no negócio, né? Não desmerecendo aos homens de forma alguma, mas é um ramo em que se contratam muitos homens, Paulo. Quando eu faço algum processo seletivo aqui da empresa, é muito difícil eu ter uma mulher dentro do processo, né? Isso também é visto em outras Endres, inclusive lá fora na Suíça, e aí esse projeto surgiu justamente para isso, né? Então a gente tem que trazer mais mulheres para dentro da organização. E aí esse projeto, como eu comentei, eu acho que se dentro do projeto a gente começar a buscar estudantes, né? E explicar o que é uma engenharia, o que é um ramo de automação industrial, explicar um processo produtivo, muitas vezes eles têm uma mentalidade, né? Estou falando das mulheres, elas têm uma mentalidade de que a engenharia é um bicho de 7 cabeças. Eu não vou conseguir fazer, é algo muito complicado para mim. E não é, né? Eu conheço pessoas que, ao visitar um processo produtivo, mudaram totalmente a carreira delas, Paulo, né? E seguiram o ramo de engenharia. Então, acho que é o momento da gente plantar sementinha nesses estudantes e falar, olha que legal que é aqui. Né? Então, eu pretendo, dentro desse projeto, Paulo, agendar algumas visitas com esses estudantes do ensino médio, que são futuros formadores de opiniões, né? Trazê-los aqui e mostrar o nosso processo produtivo, mostrar como que faz. Né? Isso aí a Indres como um todo está fazendo, Paulo. Então, a intenção é que a gente tenha muito mais mulheres. Como você pode ver aqui no desenho, então, o nosso logo do WIN, ele é exemplificado com mulheres pardas, as negras, né? As negras estão aqui na linha de frente, ó. Uhum. Então, a questão cultural, né? Que tem uma mulher aqui com a burca, né? Então, a gente fala também da diversidade, que tem aqui a cor da diversidade, né? A gente não pode esquecer, Paulo, que a gente trabalha com mulheres e, além de mulheres, tem toda essa questão de gênero, né? A gente não pode discriminar ninguém. E aí, se a gente falar só de mulheres, a gente vai estar, eu acho que, isentando os demais de um processo seletivo, e não é o caso, tá? A Endres, ela é uma empresa aberta a tudo isso. Mas, assim, o foco do projeto são as mulheres, tá, Paulo? Por isso que elas estão na linha de frente aqui, ó, como você pode ver, tá? E a intenção é essa, no futuro a gente ter seleção com mais mulheres. A Endres tem até um benefício que ela aumentou da licença maternidade, Paulo, então por aí vai. Nossa, que bacana. Quando você fala que existe esse projeto, o projeto do WIN, o que significa WIN de novo? Você falou lá no começo, eu não me lembro. Women? É Women's Integrated Network. Na verdade, a gente manter essa conexão, né, trazer as mulheres cada vez mais para o mercado de trabalho. Tá, é uma rede integrada de mulheres, né? Essa aqui. Exato. Nossa, que A gente bacana. tem comitês, Paulo, né, de mulheres, então eu sou a representante aqui em Itatiba, do IN, mas a gente tem outros países também, e aí a gente tem todo esse networking de trocar informações para saber o que eles estão fazendo lá, o que a gente pode aplicar aqui, né, e sempre voltado para a sociedade. Não só, Paulo, trazer as mulheres para a empresa, mas eu acho que uma empresa que tem atrativos de benefício, uma empresa acolhedora, que vê as pessoas em primeiro lugar, né? A Indres hoje, você sabe que o slogan dela é o People for Process Automation, que é pessoas para processos de automação. Então, você pode ver que é pessoas em primeiro lugar, independente de ser mulher ou o que for. Né? Então, assim, a gente tenta acolher essas pessoas. E os nossos benefícios hoje são diferenciados por conta disso, né? A questão da licença maternidade, a gente estendeu aqui em Itatiba, justamente para atrair mais essas mulheres, porque a gente sabe que não é fácil depois da licença maternidade, Paulo. Então, assim, ela vai ter mais tempo de ficar com o filho. Isso tudo é mostrado dentro do processo seletivo quando a gente tem algo aqui para, né, para exemplificar a empresa para as mulheres. Então, a gente está mudando a nossa cultura, tá? Isso é uma cultura global e, assim, e eu espero que as empresas também tenham essa cultura. Né? Seria muito interessante para o mundo se todos pensassem dessa forma.
Aline, inclusive você tocou num ponto aí, eu estive lendo recentemente, até por esse aspecto de mulheres líderes, intolerância, né? Nós temos muita intolerância hoje em dia à diversidade. Mas eu li Exato. um assunto, eu estava inclusive conversando aqui com a minha mulher, que metade, é um dado lamentável realmente, mas metade Aham. das mulheres que têm filhos, elas pedem um emprego em até 2 anos depois da licença maternidade, né? Esse é um dado realmente lamentável, né, Aline? É lamentável, Paulo, e é bem crítico. E eu acredito muito assim na veracidade dessa informação. Até porque, Paulo, a gente sabe que quando a criança nasce, né, até os 2 anos, até um pouco mais, a mãe, o pai, ele tem que levar muito a criança ao médico, né? Eu falo isso por mim, pela minha filha. Então a mãe se ausenta muito do trabalho, Paulo. E se você não tiver dentro de uma empresa que vê o lado humano, que vê a Aline, o Paulo como pessoa, a importância, né, do Paulo e da Aline dentro da organização, ela vai desligar, ela vai encarar a gente como um número, né? E isso é muito complicado, Paulo. Por isso que as empresas têm que mudar, e eu acho que, assim, as coisas tendem a fazer isso, sim, a ter essa mudança, né? Cada vez mais as empresas estão falando sobre diversidade, sobre a questão das mulheres. Isso me deixa até um pouco feliz, Paulo, porque, assim, eu precisei me ausentar muito quando eu tive minha neném há 3 anos atrás. Então, se a empresa visse por esse lado, e não pelo meu comprometimento, né? Por tudo que eu faço aqui dentro, se não fosse uma empresa humana como a que eu estou hoje, como a Ingress e visa muito isso, com certeza eu seria só um número aqui, né? Como acontece com esse dado que você comentou. Então, acho que isso tende a mudar. A gente já tem hoje empresas que contratam mais mulheres, empresas de cosméticos, né? A gente tem aí vários exemplos que são fantásticas, que têm benefícios bárbaros e dão preferência para isso. Né? A gente tem empresas que já estão colocando creche dentro das empresas para ter essa proximidade da mãe com o filho, porque ela trabalha até melhor. Né? O rendimento dela é melhor, ela não precisa ficar se ausentando toda hora se de repente o filho não estiver muito bem. Né? E a gente não pode esquecer também, Paulo, que a gente fala muito da mulher, da mulher. Você sabe que aqui dentro da empresa a gente estendeu também a licença paternidade. Porque, assim, o pai, no momento em que a mãe tem o filho, é muito importante a presença dele. Né? E a gente sabe que a nossa legislação é muito pouca para os pais, os dias. Então, a gente acabou estendendo para que o pai fique um pouco mais com a mãe também. É muito importante esse vínculo materno né, e o paterno nos primeiros dias de vida. A Indres encara muito isso, viu, Paulo? O que eu enxergo no que você está falando, Aline, é uma situação social extremamente interessante, porque aqui em casa nós dialogamos muito sobre esse assunto, né? Eu tenho uma filha, tenho minha netinha, né? Você sabe disso, e Sim. são as mulheres daqui de casa, né? Então, uma das conversas que nós temos e que realmente é interessante é que uma mudança social, né, se clareia aí, porque a partir do momento em que a mulher conquista o seu merecido espaço, né, o homem também tem uma função diferenciada nessa conquista, ou seja, ele obrigatoriamente tem que participar mais das discussões do lar, ele não é somente uma pessoa que sai de casa às 7 da manhã e volta às 8 da noite para encontrar o jantar pronto, né? E depois vai jogar com os amigos dele no final de semana. Começa a mudar um pouco, ou seja, é muito bacana isso que você está falando, da tendência que existe de proteger mais o pai em relação à família, estender essa licença também para o pai. Eu sei que algumas outras empresas já fazem isso, o que é muito bacana, porque vai de encontro a essa mudança social. E o Exato. homem, e cá entre nós, né, Aline? O homem precisa ter a cabeça aberta. Não adianta a gente ser intolerante, né? Nós sabemos que Pois é. algumas exigências em relação ao homem, ele é visto como o sujeito, né, aquela história de chefe de família, então ele tem que ter o trabalho, Isso. porque senão ele fica estressado, né, ele causa um problema sério, mas essa mudança a gente precisa se preparar. E para se preparar para essa mudança, nós vamos ter que ter
alguma coisa de educação, uma discussão mais profunda, não só em relação à mulher conquistar o espaço, mas como o homem ajuda nessa conquista do espaço, né? Exato. Ele tem que se sentir útil também, né, Paulo? E não só aquele provedor, não é? Então, assim, ele tem que saber que ele está ali para ajudar, porque é muito complicado esses primeiros dias. Então, ele tem que estar no dia a dia. A gente entendeu por esse lado, né? E eu acho que as empresas estão, assim, começando a mudar, né? Digamos que a luta é grande, né? Assim, é um negócio que nunca vai acabar, porque cada empresa tem a sua mentalidade, Paulo, e às vezes tem uma cultura muito diferente, né? A luta é grande, mas assim, a gente tem que estar ali todos os dias plantando a nossa sementinha para a mudança, Paulo. Né? É aquilo que a gente sempre fala, juntos somos melhores. Então, de repente, se alguém visualizar, né, essa questão de que a gente está fazendo dessa forma, poxa, por que eu não vou fazer isso na minha empresa? Né? E levando esse conceito, porque é muito legal. E eu fico muito triste, Paulo, quando eu faço entrevista com mulheres e que às vezes elas comentam assim, ah, mas vocês contratam mães, né? Então, acho que isso é um argumento que não tem que existir mais, né, no ano que a gente está. Então, assim, não tem que ter isso, né? Então, eu não sou mãe, pretendo ser mãe. Então, tem empresas que cortam isso, né? Ela vai ser mãe, eu não vou contratar. Isso é um comentário, às vezes, que as candidatas fazem comigo. É muito complicado, Paulo. Não, e essa eu é uma acho preocupação que tem que ter, né? E essa é uma preocupação muito grande, né, Alina? Porque você pode mudar o destino das pessoas, né? Ou seja, elas gostariam de perseguir um determinado objetivo e, no final das contas, elas acabam não perseguindo esse objetivo porque elas encontram algumas coisas que são radicais em relação àqueles pensamentos que elas têm, né? Então, essa verdade. oportunidade, Aline, é muito bacana. Eu gostaria, Aline, agora, nós estamos aqui aproximando do final. O papo é tão gostoso, né? É bom, né, Paulo? E é por isso que eu digo para você, Aline, lá no Prosa Cobertaga, embora a gente tenha pessoas de liderança, de supply chain, de logística, de manufatura, esses são temas que precisam ser tratados. Eu sempre digo para os estudantes de logística, profissionais, professores de logística, que acompanham lá o Prosa com Bertaglia, ou o canal do Bertaglia, chamem como queiram, né? Dentro do entorno social e empresarial, nós precisamos ter essa visão. Afinal de contas, nós estamos nos preparando para um futuro diferente, né? É um futuro diferente que nós vamos ter. Queria que você passasse uma mensagem para essas meninas jovens, não só meninas, né? Mães, né? Em que há um futuro em que as pessoas têm credibilidade nessa busca da equidade que você está falando, né? É verdade. Não, o que eu diria, Paulo, é assim, a gente não pode desanimar no primeiro passo, porque muitas vezes essas meninas, essas mulheres foram para uma entrevista e já desanimaram, né, mediante o que a empresa abordou, né, a cultura da empresa, como eu falei, algumas falam, eu sou mãe, e aí não conseguem entrar naquela organização. E aí já desistem totalmente da carreira. Isso é muito triste. E às vezes são profissionais fantásticas, eu digo dessas mães, né, que às vezes tiveram um filho recente, tentam retomar o mercado de trabalho. Então, né, eu diria para não desistir nunca, né, que as empresas estão mudando, a gente está tentando plantar sementinha, eu estou fazendo minha parte aqui, e assim, e pretendo divulgar isso para a sociedade, né, pretendo levar isso para as escolas, né, para essas adolescentes, essas meninas novas, né, do ensino médio, levar isso, trazê-las aqui para dentro da empresa. Então, cada vez mais eu quero estar em contato com esse projeto que a gente está fazendo, porque eu acho que, assim, a semente, ela tem que ser repassada, Paulo, e eu diria para elas não desistir jamais, né, porque eu acho que, assim, a vida muda muito, às vezes tem uma empresa aqui que não dá certo, mas tem outra que vai dar certo, e se a gente continuar com essa mentalidade, essas meninas vão se formar, poderão conquistar um cargo de liderança, porque as empresas estão vendo quão importante que são as mulheres para o business. Que bacana, Aline, uma conversa, uma prosa, né? Uma prosa aqui com a Bertaglia, cheia de inspiração. Logicamente, você pode usar esse nosso bate-papo aqui, essa nossa prosa, nesse seu trabalho que você está fazendo, né? Seguramente a gente libera isso aqui sem problema nenhum, né? E é muita inspiração.
Aline, eu vou dizer para você o seguinte, estamos terminando, né? Um abraço virtual para você, tá? É muito bacana a nossa conversa. Obrigada, Paulo. Você sabe que aquilo que nós fazemos em vida, né, ecoa pela eternidade, tá bom? Verdade, Obrigado de Paulo. coração ao infinito e além. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Um abraço para você. Um abração.